seja muito bem-vinda a mais um episódio desse podcast feito especialmente para você. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre algo que está rondando a cabeça de muita empresária, fazendo muita empresária botar os pés pelas mãos no próprio negócio, que é o mito da empresária estratégica. Você precisa entender o seguinte: não existe lei que faça nenhuma empresária ser estratégica, apenas estratégica e somente estratégica. Precisa ter estratégia e precisa agir estrategicamente para que seu negócio cresça. Isso é óbvio. Só que tem se falado muito que a empresária tem que sair do operacional. Se você quer ser bem-sucedida, você tem que sair do operacional. Você não pode ser operacional. Deixa eu explicar uma coisa para você muito importante, que é a primeira coisa para você tirar isso da sua cabeça. Se não tiver operacional na sua empresa, você vai vender o quê? Fala para mim. Se não tiver o que realizar na sua empresa, se o operacional, que é a base de tudo, não tiver certa, você vai criar estratégia para quê? Não existe estratégia com operacional fraco. Então, nem sempre o que a galera está dizendo aí do sai do operacional, se aplica no seu negócio. E é isso que eu vou tentar explicar aqui para vocês no episódio que vai falar sobre esse mito da empresária que tem que de qualquer jeito ser estratégica. Mas antes disso, vou falar sobre o nosso patrocinador maravilhoso que está ajudando o nosso podcast a crescer, que é a Super Totem. A Super Totem é uma empresa de totens carregadores, totens tecnológicos, que podem estar na sua empresa totalmente personalizado. Você pode ter o seu, exatamente. Você pode ter o seu com a tua identidade visual, com a sua logo. Esse daqui do meu lado é um modelo de mini torre, super bacana. Olha, tá vendo que eu tô sentada aqui, ele tá dando aqui uma altura certinha? Super bacana para você colocar na recepção da sua clínica, da sua loja, não é mesmo? Imagina todo personalizado com as cores da sua empresa. Vai ser muito legal, mas eu não tenho só esse modelo não. Na Super Totem a gente tem 11 modelos de totem carregador para que você possa escolher o mais legal, o mais adaptado à sua realidade. Entre em contato com a equipe através do QR Code que está em algum lugar dessa tela, que você vai ser super bem atendido pelo time comercial para poder ter o seu totem personalizado na sua empresa. Outro patrocinador muito bacana conosco é a Vinho 24 Horas. A Vinho 24 Horas é a primeira franquia de adegas autônomas do Brasil. Tá estourando. Se você já é empresária e quer ter mais uma fonte de renda, quer ter mais uma empresa, mais um negócio de forma consolidada, aposte numa franquia. É muito bacana porque trabalha com um produto que está super em alta, já eternizado, né, pelo tempo. Vinho, todo mundo ama vinho. A adega é autônoma. Entre em contato com a equipe. Vai estar aqui na descrição o link para você entender muito bem como funciona e como você faz para ser uma empresária de sucesso com essa franquia. A gente estava falando aqui sobre a empresária estratégica. É claro que a estratégia existe. Você precisa fazer um planejamento estratégico na sua empresa, saber para onde a empresa está indo, saber o que você quer ter da empresa, quais são os resultados que você quer ter e se comprometer de forma estratégica com esse crescimento, trazendo mais clientes, fazendo com que a sua empresa cresça, né, na gestão. Isso é importante. É claro, tem que ter. Só que tem uma coisa muito chata acontecendo. É que todo mundo está falando, todo mundo ali naquela bolha do empreendedorismo feminino, muitas mulheres ali que ou já têm uma empresa super consolidada, faturando milhões por mês, ou algumas que estão ali meio que, né, numa zona de vender curso e falar qualquer coisa que venda. Felizmente, gente, em toda a área isso acontece. Todo mundo está falando que você tem que sair do operacional.
E é isso que eu não concordo. Sabe por quê? O operacional é a base. O operacional é o que move, o que faz a empresa funcionar. Então você vende, você faz financeiro, você faz um monte de coisa ali, né, para sua empresa acontecer. Isso é operacionalizar a empresa, fazer a empresa funcionar. Se você, empresária, sair do operacional somente porque alguma outra mulher vendendo curso, ou homem, sei lá, vendendo um curso, falou que para ter sucesso tem que sair do operacional, sem analisar a realidade da sua empresa, sem analisar onde você está e para onde você quer ir dentro do seu negócio, você está comprometendo realmente o futuro daquilo ali. Você está comprometendo o sucesso da sua empresa. Você está achando que você está tomando uma atitude para ter mais sucesso, mas na verdade você está perigando afundar o que você já tem. Operacional não é vergonha para ninguém, não, gente. Ser operacional dentro da empresa não é vergonha para ninguém. Muita gente fala sobre aquele negócio assim do piloto do avião, né? Ai, mas se o piloto tivesse fazendo serviço de bordo, quem vai estar pilotando a aeronave? Tem vezes, gente, que dentro da empresa você tem que pilotar com a mão, servir cafezinho com a outra, tá? É a realidade. Você quer se enganar? Ai, meu Deus, olha, eu já tive essa ilusão, tá? E é por isso que eu tô falando aqui abertamente com vocês. Nesse podcast aqui, tem uma coisa que vocês não vão se deparar é com demagogia. É coisa de falar e não fazer. Eu já tive nessa posição, tá? E eu já tive a ilusão de, antes de conhecer de fato, antes de me consolidar no mercado, querer sair do operacional e ir para a estratégia. Sabe o que aconteceu comigo nesse período? Eu não sabia nem o que eu ia fazer. Eu não sabia ser estratégica. Eu só sabia ser operacional. Muitas mulheres podem passar por isso, sabia? Imagina assim, aquela pessoa que resolveu fazer bolo para fora, né? E ela ali fez os bolos, ela mesma bate a massa, ela mesma assa, ela mesma recheia, confeita e daí por diante, e tomou uma proporção muito bacana, cresceu, virou uma empresa, abriu um CNPJ, contratou uma pessoa para ajudar a bater massa, aí depois contratou mais uma pessoa para ajudar a vender, fazer o marketing, foi crescendo. Quantas histórias você conhece assim? Muitas, né? Pois é isso que acontece. A maioria das empresas, né, começam pequena e vão crescendo com o tempo. Só que aí chega um momento que essa pessoa ela vai participar, essa empresária vai participar de um curso que vai falar assim: saia do operacional. E aí ela sai. Ela deixa a pessoa batendo massa, a pessoa vendendo, vendendo, e ela não participa mais daquilo. Ela passa a não estar mais dentro daquele contexto, daquele dia a dia. Ela começa a se dedicar a fazer networking, a fazer umas vendas, até prospecta os clientes. Mas é muito bom estar fora do operacional, você ganha tempo, você começa a ter, né, um monte de tempo aí para viver. E o dinheiro continua entrando, só que aí começam a dar problemas, porque a massa vai perdendo a qualidade, as vendas vão caindo, o marketing vai afrouxando, não se atualiza, porque não era a hora da empresária sair do operacional. Isso não significa, empresária, que você vai viver no operacional, como o exemplo da confeiteira, batendo a massa do bolo. Não é isso que eu quero te dizer. Eu quero te dizer que há tempo para tudo. Há tempo para você ser operacional. Há tempo para você se dedicar única e exclusivamente àquilo dali funcionar. E há tempo para você fazer estratégia. Existe uma parte do meio ali que se chama tática, que é um lugar que eu gosto muito, eu aprecio muito. Por quê?
Você faz a estratégia, você faz o operacional, mas o meio ali, o meio termo daquilo, às vezes fica vago. Muitas empresárias que estão achando que tem que sair do operacional para ser estratégica, na verdade, deveriam estar pensando de forma tática. O que é a parte tática? A parte tática é onde você vai desenvolver o que você traçou de estratégia e você vai comandar pessoas operacionais para que essas coisas aconteçam. Então, quando você contrata um vendedor, você senta com esse vendedor e traça todo o processo de vendas, todo o funil e tudo mais, treina ele para executar. Isso daí você está fazendo uma coisa tática. Você vai comandar ele dia a dia. Semanalmente você vai ter uma reunião para quê? Para que você se envolva ali. Ah, aquele cliente não está querendo fechar, está muito difícil e tudo mais. Você pega o telefone, desce e operacionaliza aquela venda. Liga para o cara, liga para aquela pessoa que está difícil fechar. Oi, tudo bem? Tal. Pega o teu jeito e coloca naquela venda. Você vai estar operacionalizando a venda. E nem por isso você vai deixar de ter sucesso, porque você tem que descer ao operacional. Para e pensa. Se você parar de fazer tudo que você faz hoje operacional, o que vai restar para você fazer na empresa? Se você não tem essa resposta com bastante clareza, significa que você ainda tem que operacionalizar coisas. A empresa ainda não se tornou independente o suficiente para que você saia completamente. E aí, o que acontece? Muitas vezes a empresária, por ouvir de outras pessoas que ela tem que ser estratégica, ela delega tudo, né? Na verdade, ela nem delega, ela delarga tudo e ela vai ser estratégica. Ela vai adquirir conhecimentos que ela não tem para quem passar, porque a equipe dela está fazendo o negócio funcionar. Ela não tem ninguém ali no tático. E aí ela vai em grupos de network, ela vai fazer contatos e tudo mais, e mais o quê? Onde a sua empresa está para que você consiga, de fato, ser estratégica? Você tem que adquirir conhecimento. Tem que adquirir conhecimento. É fato. Você precisa estar em ambientes que elevem a sua barra, tá? Mas não necessariamente somente fazer isso. Isso tudo vai da observação. Isso tudo vai do entendimento do seu negócio. Se você tem dúvidas que deve ou não sair do operacional, se as coisas andam ou não na sua ausência, é porque você não tem que sair do operacional ainda. E eu vou te falar, não existe uma regra assim, ai, faturei tanto, vou sair do operacional. Não é isso que acontece. Eu posso te falar que eu tenho orgulho de ser uma empresária operacional. Eu tenho orgulho sim. Muita gente fala, nossa, Silzi, mas precisa? Precisa, muitas vezes precisa. Gente, eu tenho uma fábrica. Eu tenho uma fábrica, eu tenho que estar lá dentro. Eu tenho que estar. Lógico que eu viajo, lógico que eu faço outras coisas, que eu frequento ambientes, que eu faço coisas estratégicas, que eu faço planejamento, né? Que eu trago grandes clientes para a empresa. É claro que isso acontece. Mas eu também estou lá, junto com o meu auxiliar de produção, vendo o que ele está tendo de dificuldade na linha de montagem. Por que o meu fornecedor me entregou um material que não está 100% dentro do padrão de qualidade da empresa? Por que está acontecendo isso? E vamos ver fluxo de caixa, vamos bater fluxo de caixa aqui, ó. Vamos ver aqui. Eu preciso estar lá. Eu preciso estar lá. A maturidade do meu time, eu preciso acompanhar a maturidade do meu time. Então eu preciso estar perto ainda. Já tem coisas que eu não preciso mais me envolver. Por exemplo, se acontece algum problema no cliente de suporte técnico, já tem todo o processo descrito desde o primeiro atendimento, dessa manutenção, desse suporte, até
a solução quando de repente não tem como resolver, a gente precisa fazer uma troca e a gente precisa fazer alguma coisa mais contundente, vamos dizer assim, para o cliente. Mas tá tudo ali descrito. Eu não preciso mais me envolver, mas vira e mexe eu vou lá para analisar se aquele processo está funcionando. E aí o que eu faço? Operacionalizo. Eu entro em contato com o cliente, verifico o que ele achou do atendimento. Eu faço contato com o meu suporte técnico e falo: e aí, como você fez esse suporte? Quais foram as dificuldades que você teve em prestar suporte para esse cliente? Qual foi o feedback do cliente? O que o cliente queria, o que foi resolvido? Qual era o problema? Se teve um problema de fato, para a gente corrigir antes do problema acontecer. Isso é operacionalizar. É isso que eu faço. E eu gosto de fazer isso. E eu não só gosto, como eu preciso fazer isso. E não é porque hoje as nossas empresas faturam um determinado número que eu vou parar. Não digo que eu vou ficar sempre fazendo isso. Vai chegar no momento que o negócio vai estar tão grande ali, né? A empresa vai ter um nível já tão maior que eu vou ter pessoas no operacional, vou ter pessoas no tático e eu vou conseguir ficar na estratégia. Mas eu sou, hoje, o que eu posso te falar é que eu sou 50% operacional, 30% tático e 20% estratégica. Sabe quando é que eu sou estratégica? Determinados dias do mês. A gente faz um planejamento estratégico no final do ano e aí durante o ano a gente vai, né, consultando. Então a gente faz uma reuniãozinha ali de radar para ver se a gente está indo pela estratégia ou se a gente está caminhando para lados diferentes. E aí eu sento com o meu gerente, com o meu líder de produção e vou descendo ali, ó, faço 1 a 1 com todos os colaboradores para a gente entender para onde a gente está indo. Então, assim, a gente verifica se o fluxo de caixa está batendo com o que a gente planejou, a gente verifica todos os indicadores ali, todos os KPIs da produção. A gente analisa durante o mês, a gente analisa isso e o mês acontece, a gente analisa o mês anterior. Tem coisa que eu tenho que fazer semanalmente. Hoje, com o meu time de vendas, eu faço reunião 2 vezes por semana, terças e sextas. 2 vezes por semana a gente senta e a gente bate o que a gente vai fazer. Ainda mais vendas, que é um negócio que eu gosto pra caramba. Ih, gente, eu acho que se eu parar de operacionalizar venda, me dá até agonia pensar num negócio desse. Eu amo vender. Eu amo estar no campo ali. Eu amo estar falando com o cliente. E às vezes até dói um pouquinho, sabe? Ter que passar uma venda, mas tem que passar, né? Mas eu gosto de estar envolvida. Eu gosto de sentar e entender qual é o desafio. A gente perder esse cheiro de campo, quando a gente ainda está em crescimento, quando a gente quer mais para a nossa empresa, é muito ruim. A gente precisa ter aquele cheirinho ali do campo, a gente precisa ter ali aquela coisa, aquele feeling aguçado. E a gente só consegue isso se a gente estiver dentro do negócio. Agora, é claro que você precisa buscar, enquanto empresária, evoluir. A evolução da empresária é ir passando de operacional para tático, de tático para estratégico. Mas você não deve ter medo ou vergonha ou achar que de repente você está sendo menos porque você está fazendo algo operacional agora. Pelo contrário. Cara, isso é um estigma que existe, que eu vejo muitas mulheres que às vezes ainda não tem, sabe, um faturamento bacana, ainda não tem uma consolidação real de mercado, se colocando em posições de que o operacional é algo quase que não dá. Gente, para com isso. Para com isso. Para de olhar para o que os outros acham das outras empresas. Para de olhar para o que o fulaninho fez, não sei o que, da empresa dele. A empresa dele, é problema dele. Sabe qual é o seu problema? É a sua empresa. É o seu futuro. É o que você faz do seu negócio. Não tem ninguém hoje que possa conhecer melhor a necessidade do seu negócio do que você.
E se o seu negócio precisa que você esteja lá, esteja. Esteja. Ah, mas aí fulano é outra pessoa. Cuida do seu. Faz a tua parte para o teu sucesso. Nada mais vai ser mais bacana do que os seus resultados. Ninguém vai te reconhecer quando você chegar no local e falar assim: "Ah, é porque eu sou estratégica". Isso aí não vai fazer diferença não. Agora, quando você falar que você está com 5 empresas abertas, crescendo, fazendo sucesso, crescendo 300% ao ano, aí sim vão começar a olhar para você com respeito. Os seus resultados vão ser seu cartão de visita, meu amor. Então se liga nisso, para que você não seja influenciada a querer uma coisa que você ainda não tem, algo que de repente ainda não está no teu momento de ter. Se você quer identificar o momento que você está na sua empresa, observa algumas coisinhas, tá? Primeira coisa que você tem que observar para você entender qual o momento da sua empresa, se é mais estratégico ou se você tem que ser mais operacional. Algumas coisas podem te ajudar a entender se você está no momento de ser mais operacional, mais tático ou mais estratégico, tá? E é muito simples de observar. Pega essas diquinhas aí, anota para você saber exatamente identificar o momento da sua empresa. Faturamento. O seu faturamento hoje, você tem uma margem de lucro boa? Você tem tudo isso na mão, assim? Tá tudo planejado. Toda a sua precificação tá lá, todo o seu planejamento financeiro tá lá, todos os indicadores estão controlados, você sabe quanto entra, você sabe quanto sai, você sabe quanto você paga de imposto, qual faixa do Simples você tá. Você sabe tudo isso da sua empresa? Tá tudo ali sendo feito. Quanto você paga de despesa, custo operacional, despesa fixa, você sabe isso? Tá tudo na sua mão, todo esse detalhe? Você tem vendas certas, vamos dizer assim, entra um determinado número de vendas, você já sabe, por exemplo, quantos leads você tem que gerar para ter uma venda, qual é o seu custo de aquisição de cliente, você sabe, quem são os seus melhores clientes, o seu perfil do cliente ideal, você tem um CRM ou um controle onde você saiba ali quantos negócios você tem na mesa por mês, quanto de faturamento de lead você tem que gerar de orçamento para você ter o fechamento. Você sabe isso? Seu atendimento está ali unificado, todo mundo que está atendendo fala do mesmo jeito, mais ou menos pegando os mesmos detalhes, sabe apresentar bem o seu produto. Seu produto, ele tem controle de qualidade? Ele tá ali com todos os indicadores de produção sendo bem ali esmiuçados? Tudo controlado, retorno, tá dando retorno de produto, tá dando produto, por exemplo, que dá manutenção. Você não tem produto, mas tem serviço, como é que tá a avaliação do seu serviço? Os indicadores que você precisa controlar, tá tudo na sua mão? Se você conseguir colocar ali, na maioria das vezes, não, tá tudo controlado, eu sei tudo isso, tá tudo especificado, eu consigo pegar essas informações e analisar. Eu tenho pessoas que podem operacionalizar e eu tenho pessoas que podem desenvolver tática. Aí você é estratégica. Você cria a estratégica, o tático desenvolve o como vai ser feito e o operacional desenvolve o que tem que ser feito. Se em algum desse momento você falou assim: "Não, isso eu não sei, isso eu não tenho, isso eu não controlo", aí você tem que ir operacional e tático. Você tem que pensar no estratégico, mas você ainda tem que pegar muito pesado no operacional e no tático, para que as coisas aconteçam. Você tem descrição dos processos? Ah, não tenho. Estratégia para fazer a descrição dos processos. O que você quer alcançar? Como você vai descrever os processos para que você alcance a estratégia, o resultado da estratégia? É tático. E quem vai desenvolver os processos ali? Quem vai treinar a galera? Então você vai estar oscilando ali entre estratégico, tático e operacional.
E é isso aí, tá tudo bem. O que não tá tudo bem é alguém querer falar para você que você tem que ser uma coisa sem saber sobre o seu momento e sobre o momento da sua empresa. É isso que não tá tudo bem. E outra coisa que também não tá tudo bem é você não conseguir avaliar que influências externas podem estar te colocando num lugar de isolamento do entendimento do que é a sua empresa. Faz o teu, faz a tua parte, o teu negócio vai crescer, você vai prosperar. Pelo caminho certo, no tempo certo. Se você também quer uma ajuda para entender onde você está, o que você precisa fazer e como melhorar os seus processos, principalmente, a parte operacional da coisa e a parte tática, você entra aqui no link que está na descrição, que é a aplicação da minha mentoria. A minha mentoria, ela tem uma ênfase maior em vendas, mas eu faço um 360 na sua empresa para que você consiga se posicionar e a gente poder pegar pontos de melhoria para você desenvolver e crescer o seu negócio. Negócio que não está crescendo tá, para baixo, tá caindo. Não deixe isso acontecer. Aplica aqui para a mentoria, você vai conversar pessoalmente comigo e a gente vai traçar um momento assim, bem bacana, um caminho bem legal para você percorrer no crescimento da sua empresa. Eu vou te ajudar. E pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se vocês quiserem dar dicas aqui de temas para a gente abordar no Fala Empresária, coloca no comentário. Se você se identificou com esse episódio, se você alguma vez já ouviu essa conversinha de querer sair do operacional, bota aqui no comentário, escreve a tua experiência e manda esse episódio para uma amiga sua que é empresária, que está crescendo, que ela ainda é uma pequena empresária querendo ser grande, para que ela possa entender que ela precisa observar o momento da empresa dela. Dica boa, dica compartilhada. Podcast bom é podcast curtido, comentado e compartilhado. Aproveita e segue a gente lá no Instagram, no TikTok e se inscreve no nosso canal no YouTube. Vejo vocês no próximo episódio de Fala Empresária.